Aula do dia 14/7, trabalhando na aula de hoje os TRITs, turmas Info A e Info B, disciplina de sistemas operacionais. Gente, como nós vimos na aula passada, nós estávamos ali trabalhando os processos, né? Vimos o tanto que o processo é importante e ele acontece dentro do sistema operacional, ele acontece em conjunto, né, com a CPU. A CPU trabalha em conjunto com a memória e, por detrás disso, ainda temos os periféricos de entrada e de saída, que são a forma de haver a comunicação entre homem e máquina. Né? Se eu abrir agora esta janela, né, para trabalhar com vocês, os TRITs, eu fiz a solicitação através do mouse ou do teclado, que são dispositivos de entrada, onde eu cliquei para ele abrir esse PDF. Isso gerou um processo, né? O processo foi executado pelo processador, pela CPU. Este processo armazenou a resposta, o resultado dele, em memória RAM ou em memória virtual, depende de como o seu sistema operacional está lidando com as situações, e enviou para o periférico de saída, que foi o monitor, para que nós pudéssemos visualizar, né, o resultado do processo. Nós vimos também que o processo ele tem 3 estados. Ele pode estar em execução, no momento em que eu cliquei e ele foi executar. No parado, que é após a execução. Agora eu estou num processo parado, eu não estou mexendo com o mouse, eu não estou mexendo com o teclado, eu só estou lendo o resultado do processo, né, que ele me enviou aqui para a memória. E eu tenho um terceiro estado de processo, que é aquele cancelado. Né? O cancelado, por exemplo, se isso aqui, a hora que eu mandei abrir esse PDF, a minha internet estivesse lenta, né? O meu processador é um processador lento e pouca memória. O que iria acontecer? Iria ficar girando, né? Eu iria observar aqui na minha barra de título aqui em cima, né, que ele ia ficar girando. O que está fazendo? Está processando. Então, eu não quero mais isso. Está me gastando muito tempo e não está me resolvendo. O que eu faço? Eu cancelo o processo. É o processo cancelado, né? Esse processo cancelado, como que você faz esse cancelamento? A primeira opção sua seria dar um ESC, o escape, primeira tecla do seu teclado, lá em cima, né, superior esquerdo, o ESC. Tá? O ESC tenta quebrar, tenta parar. Já a tradução já diz isso. É uma escapulida, é uma escapatória, é um cancelamento. Se isso não for suficiente, eu iria para a segunda opção de cancelamento de processos, que é segurar o Ctrl Alt, aperto o Ctrl Alt e vou lá aperto o Delete. Então eu seguro o Ctrl Alt e dou um Delete. A hora que eu faço isso, eu entro naquela tela azul do meu sistema operacional, principalmente o Windows 10, né, e o Windows 7, uma tela azul, onde ele me traz como primeira opção cancelamento de processo. Tá? Eu estou dando um Ctrl Alt Delete no meu computador, tá? Ele não transmite essa imagem para vocês, mas a primeira coisa que ele dá para mim, a primeira opção que ele dá para mim, chama-se bloquear. Então, é o momento que eu estou cancelando, estou bloqueando o meu processo. Né? Entre as opções que tem ali, eu tenho bloquear, tenho trocar o usuário, tenho sair, tenho gerenciador de tarefas e tenho cancelar. Tá? Eu vou dar aqui um cancelar, não quero que nenhum processo seja cancelado nesse momento, mas era isso daí que acontecia no quesito processos que nós trabalhamos na aula passada. Agora, os TRITs,
eles trabalham dentro do processador. Os threads são complementos de um processo, tá? Então, olha o que fala aqui. O thread é uma tarefa que um determinado programa realiza. Tudo que você executa aqui, quando você pega o mouse e clica, quando você pega o teclado e digita, internamente, no sistema operacional, são programas realizando aquelas tarefas. Tarefas complexas. O sistema que o computador trabalha é o sistema binário. O sistema binário, você sabe que é composto de 0 e 1. É o bit, 0 e 1. O que é o byte? O byte é um conjunto de 8 bits. Então, você precisa de um byte para gerar um caractere. Na verdade, é isso. Um byte para gerar um caractere. O bit sozinho, o 0 ou 1, não representa nada. Ele só representa em conjuntos de 8. É claro que por detrás do sistema operacional existe uma tabela. Até essa tabela era chamada tabela do código ASCII. A tabela do código ASCII possui todos os caracteres existentes no seu teclado. Todos. Quando eu digo todos, vamos fazer uma comparação da letra A. A maiúsculo, A minúsculo. A maiúsculo com tio, A minúsculo com tio. A maiúsculo com crase, A minúsculo com crase. A maiúsculo com circunflexo, A minúsculo com circunflexo. A maiúsculo com agudo, A minúsculo. Só o a grosso modo, são 10 caracteres. Então, existe uma tabela por detrás para fazer o quê? Você digitou A no seu teclado, mas ele não sabe o que é isso. Ele tem que fazer o processo de conversão. Ele tem que ler a tecla do seu teclado que foi digitada, buscar na tabela qual é o referencial em byte, para ele entender que aquilo foi um A, para ele poder mostrar na tela, quando você digitou a letra A do jeito que você digitou. Então, a gente não tem a noção disso que acontece por detrás e que vem execução em vídeo, na verdade, vocês usaram dispositivo de entrada junto com processamento, junto com o dispositivo de saída. Agora, o que está no processamento? Está processos e estão os threads que fazem toda essa execução. Se eu perguntar para vocês, quantos caracteres vocês têm no seu teclado? Se você contar para mim, né, você vai chegar num valor que não é verdadeiro. Na verdade, nós temos 256 caracteres presentes no nosso teclado. Tá? Vocês podem observar que a maioria das teclas tem 2 funções. Algumas têm 3 funções. Aí entra, né, esses caracteres que são os caracteres acentuados. Por isso que a tabela do código ASCII tem 256 caracteres, que é a quantidade de caracteres existentes aqui no seu teclado. Um espaço, uma barra de espaço, é um caractere. É um conjunto de 8 bits, para que ele possa entender. Tá? Então, tudo funciona desta forma aí. Tá? Então, são programas que são executados para que possa, né, ser trabalhado. E esses programas, eles se dividem em 2 ou mais tarefas para serem executados concorrencialmente. O que seria esse termo concorrencialmente? Lembram que na aula passada nós dissemos que os processos são executados ao mesmo tempo? Né? Mas que, na verdade, não são executados ao mesmo tempo. O que nós temos é um processador que trabalha com milhões de cálculos por segundo. Então, os processos são executados, podemos dizer que na casa dos milésimos ou centésimos de segundo, que para nós dá a impressão, né, dá aquela intenção que eles estão sendo executados ao mesmo tempo, mas não estão. Cada um tem o seu tempo. Esse tempo não importa se ele está na casa dos segundos,
dos centésimos ou dos milésimos de segundo, mas eles têm o seu tempo, tá? E junto com esse tempo, vem as tarefas que o TIRB vai executar junto. Então, olha um conceito aqui, ó. TIRB também pode ser definido como um pequeno programa que trabalha como um subsistema, sendo uma forma de um processo se autodividir em duas ou mais tarefas. A intenção sempre é uma única: fazer com que tudo aconteça de uma forma rápida. Que você clique com o mouse ou dê um enter e a coisa aconteça. Que você não tenha que cruzar os braços para esperar algo acontecer na sua tela, né? E aí você já vem com a primeira reclamação. Meu computador está lento. Se o meu computador está lento, o que eu tenho que fazer? Eu posso formatar para melhorar. Uma formatação, dá uma limpada, apaga tudo que tem no seu computador e na instalação, instala só o necessário. O restante vai sendo colocado depois, né? Ou então, aí eu preciso mudar o meu processador. Eu tenho um i3, quero um i5. Por quê? Porque o i5 é muito mais rápido do que o i3. Aí eu tenho um 8 de memória RAM. Eu quero passar para 16, porque se eu tenho um dobro de memória, consequentemente, eu posso ter um computador mais rápido. Se eu tiver um processador mais rápido, junto com mais memória, eu consigo aquele conjunto que faz com que, né, juntos possam atender melhor a nós, usuários. Tá? Então, são conceitos simples, porém de suma importância para o processamento, tá, de tudo que acontece no seu computador.